Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Ativa a câmera de vocês para mim testar se eu consigo continuo vendo vocês. Ô, professor, quem que é Beatriz Castro Mendes? Bia, você tá na aula errada, Bia. Bia, sua aula é depois dessa. Bia, a Bia é do sexto ano. Ela deve ter confundido. Beatriz, a sua aula é a próxima, às 3h30. Ah, travou? Espero que ela tenha ouvido. Deixa eu mandar aqui para ela. Gente, se eu ativar minha câmera, eu não vejo vocês, fica tudo escuro. Então, vou desativar a minha câmera. Vocês vão ficar só vendo minha fotinha aí, tá? Pra mim ver vocês, tudo bem? O Zoom tá louco. Não sei o que acontece. Ok. Outra coisinha. Vocês lembram que a gente tinha combinado semana passada que a gente teria aula de... Teve 2 aulas seguidas de ciências e a gente usaria essa semana as 2 seguidas para história? Vocês lembram disso? Lembra não? Acabei de lembrar. Vou pegar o livro aqui. Lembra? Porque senão a gente fica com um déficit da aula de história. Então, eu vou dar continuidade em história, mas não vou cobrar de vocês a tarefa que eu passei ontem. A tarefa eu vou deixar para corrigir na próxima terça, tá? Tá, qual que é a página de história? Aí a gente vai dar continuidade só com conteúdo hoje. Mariana, você compreendeu o que eu te expliquei pelo WhatsApp? Tá bom. Eu ainda tô pensando na possibilidade se eu vou passar ou não, tá? Eu ainda não decidi. Página de história, Luiz. Ah, outra coisa, meninos. Passei as notas de vocês ontem errada, tá bom? Em cima do valor que eu te passei, acrescenta 2 pontos. Oi? Eu vou passar a correta depois. Oi? Aí, tipo, eu tinha tirado 60, vai acrescentar mais 2 pontos? Porque todos que fizeram a prova conseguiram acertar aquela questão de responder lá, subjetiva. Ela valia 2 pontos. Eu acho que eu entrei atrasada, eu não vi minha nota. Tem uma diferença? Você não ouviu, não? Então, peraí que eu vou abrir. 60, 80. Eu vou abrir aqui rapidinho aqui e vou falar pra vocês, tá? De novo, peraí. Só um segundo. Espera aí, então. Abri a planilha aqui no computador. Da nota de vocês. Peraí, tá quase. Gente, vou deixar carregando aqui. Quando carregar, antes da aula acabar, eu falo pra vocês, tá? Melhor, né? Tá no meu Google Drive e tá carregando. Precisa de internet pra dar certo. Então, vamos bem. A gente estava falando ontem, a gente falou das regências, né? Aí a gente ia falar das revoltas regenciais, certo? Então, vamos lá na página 24, revoltas regenciais. Que eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Ana Laura, você que chegou por último, a gente está dando continuidade com história, tá bom?
Ok. Não estou cobrando a tarefa hoje. A tarefa eu vou deixar para semana que vem. Outra coisa, meninos, se escutarem barulhos aí, não tá incomodando não, né? Porque hoje o meu pequeno tá em casa. Então, ele tem que se entreter com alguma coisa, ou com música, ou com desenho, para ele ficar quieto. Tá incomodando? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Estão vendo a minha tela? Então, ó, revoltas regenciais. A gente tinha falado então das regências, né? Cada uma delas. E aí é claro que, como sempre na história, tem os seus conflitos. Então vamos falar deles. Então, ó, teve um otimismo inicial, né, com as medidas liberais que se teve, né? Foi algumas medidas que se teve em algumas províncias, mas também não deixou de ocorrer algumas agitações políticas. E essas agitações trouxeram, então, algumas manifestações que foram marcadas pelo desejo separatista e pela insatisfação popular da desigualdade econômica e política, tá? Então, aí, ó, aqui a gente tem as revoltas regenciais, os estados onde elas aconteceram. Então, foi na província do Maranhão, que era a Balaiada, província da Bahia, a revolta dos malês, Sabina, tá? Também. E aí teve a revolta da Farroupilha na província de Santa Catarina e província do Rio Grande do Sul. E a província do Grão-Pará da Cabanagem, tá bom? E aqui os respectivos anos em que elas aconteceram. Ó, vejam bem que algumas foram bem próximas uma das outras, né? Enquanto umas finalizaram, outras deram prosseguimento. Então, deem uma olhadinha aí para vocês verem no mapa. Tá? A Cabanagem era da província do Grão-Pará, do ano de 1825 a 1840. Vivia durante os primeiros anos da regência um clima de instabilidade política. Vejam bem, na história, nunca acontece uma estabilidade do nada. Nunca ocorre uma explosão do nada. Não é como aquelas pessoas que são coléricas o tempo todo. Vocês sabem o que significa essa palavra colérico? Vocês entendem o que é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim? Colérico quer dizer que a pessoa que é irada o tempo todo, a qualquer momento ela está irada, né? Então, em conflitos políticos, né, isso aí não vem do nada. Pelo contrário, é uma eventualidade de fatores que já causavam inicialmente uma insatisfação, que foi acumulando com outras coisas que se aconteceram até ela explodir. Então, todos esses conflitos se iniciam dessa forma, historicamente falando, tá bom? Então, essa instabilidade, esse clima ruim, né, na província do Grão-Pará, foi marcada por disputa de poder entre os comerciantes portugueses e a elite latifundiária. Então, a maior parte da população vivia em condições muito precárias, tá? E também, ó, e além disso, né, eles tinham um destaque para a resistência das comunidades indígenas, que era contra a expropriação da terra, né, povoada pelo avanço das grandes propriedades agrícolas e escravistas também. Então, quando escolheu Bernardo Lobo de Souza como imperador para o cargo de presidente dessa província, se desagradou as elites das províncias provinciais. E o resultado disso não foi nada mais que nada menos que uma revolta que contou com a participação dos indígenas, dos escravos, né, e dos cabanos, que eram os que viviam à margem dos rios, e eles moravam, eles tinham moradias bem improvisadas, tá? Porque eles não eram donos de terra nenhuma. Então, essa revolta foi liderada por dois irmãos, que eram Vinagre Antônio e Francisco Pedro, e por Eduardo Angelim.
por Félix Clemente, e os revoltosos eles tomaram, né, o Grão-Pará por 9 meses. E aí, gente, não existia nenhum consenso entre os rumos dessa província e divergência também em todos os setores das sociedades que estavam envolvidos nisso. E é claro que o movimento ele foi se enfraquecendo. Outra coisa que é importante ressaltar, não sei se vocês lembram, se eu expliquei isso para vocês, essas províncias elas eram importantíssimas para o comércio português, porque era das províncias que eles exploravam. Eles exploravam o que eles tinham de mais importante. Por exemplo, a província do Grão-Pará. Lá eles cultivavam, tinham grandes lavouras de café e cultivavam de lá tanto café, explorava de lá cacau e tudo que poderia explorar ali do Pará, tá? Então, cada lugar eles tinham algo de cultivo, algo que eles comercializavam. Então, só para vocês entenderem, as províncias eram como se fosse aquelas sedes responsáveis, aquele comércio, aquelas indústrias responsáveis por uma produção específica, tá bom? Então, continuando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? As tropas, então, do governo, elas agiram com violência contra a população do Grão-Pará, e aí sufocou toda a revolta. Com isso, gente, gerou morte de 40 mil pessoas. E foi um período marcado de grande violência durante o Império Brasileiro. Agora a gente vai falar da Revolta dos Males, do ano de 1835, que foi no período joanino, né? Uma série de revoltas também feitas pelos povos escravizados, que ocorreu lá na Bahia. Era conhecida como a Revolta dos Males, em 1835, pela participação dos Males, que era tipo uma família específica, né? Que tomou de conta dessa revolta. E essa família específica era que compunham todos os povos escravizados e libertos, né, muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe, tá bom? Então aqui tem uma imagem de Jean Leon representando essa população afrodescendente, tá vendo aqui? Tá? Lá em Salvador. Eles eram, tá bom? Negros livres mesmo, tá bom? E eles movimentavam aí o comércio e a sociedade lá na Bahia. Os revoltosos, eles pretendiam o quê? Abolir a escravidão, lutava pela separação do Brasil e pela instalação de uma república liderada pelos negros. Manuel Calafate, Eprígio e Pai Inácio foram negros libertos que lideraram o movimento. A revolta também acabou sendo sufocada, ou seja, acabou-se com ela, né? E os senhores escravistas, que eram interessados em manter seu capital, garantiram que uma punição mais severa, né, e condenação à morte ficasse toda restrita aos negros que foram libertos, que foram os revoltosos. Só para vocês terem uma ideia, o povo nessa época era de extrema violência. Já a Sabinada, do ano de 1837 a 1838, foi uma revolta liderada por um médico e jornalista, que era o Francisco Sabino Barroso. E a Sabinada, ela tinha o objetivo de tornar a Bahia independente até a maioridade de Dom Pedro II. Vamos relembrar aqui que Dom Pedro I foi para Portugal para tomar o reino de Portugal do seu irmão, tá? E aí ele deixou aqui no Brasil como imperador seu filho de 5 anos de idade. Como seu filho de 5 anos de idade não tinha condição de governar, eles organizaram então as regências então para comandar o país. Então, o Sabinada ele tinha esse objetivo, né? Tornar a Bahia independente até a maioridade de Dom Pedro II. Então, o território baiano seria reintegrado ao Brasil. O movimento contou com a mobilização de uma parcela da população, mas também não teve uma atuação
forte da elite provincial para defender essas causas abolicionistas e também para se comprometer com a liberdade dos povos escravizados nascidos no Brasil. Então, a proclamação da República da Bahia ocorreu no ano de 1837 e após a expulsão dos representantes leais ao governo regencial, o movimento ele durou apenas 4 meses e ele acabou sendo sufocado pelo governo com a ajuda dos membros da elite escravista. Então, provocou a morte de 1.300 rebeldes e mais de 3.000 pessoas foram presas. Tá bom? Isso que eu estou falando para vocês podem marcar, não, é importante, não é para deixar só passar, não. A revolta de Balaiada, que aconteceu no ano de 1838 e 1840, aconteceu lá no Maranhão, província do Maranhão, onde eles cultivavam principalmente o açúcar, tá? E aí ela foi marcada pela diversidade das propostas e pela participação dos quilombolas. Vocês sabem quem era quilombolas? Quem eram os quilombolas? Professora, eram as pessoas escravizadas que fugiam? Isso mesmo. Aí eles acabaram construindo seu próprio povoado. Esses eram os quilombolas, tá? E eles tinham uma liderança, né? O Cosme Bento e Raimundo Gomes, também conhecido como Cara Preta. O nome do movimento foi uma referência aos balaios, né, cestos de palhas e os artesãos que produziam objetos e tiveram sua participação bem ativa nessa revolta. O movimento ele era liderado pelos bem-te-vis, que eram os proprietários de terras insatisfeitos, né, com os rumos da política regencial. Então, a falta de um projeto político e todas as divergências de interesse foi o que enfraqueceu essa rebelião aí. E aí o governo, né, ele teve um líder, a repressão do governo teve como líder Luiz Alves de Lima e Silva, e ele conseguiu colocar um ponto final na revolta no ano de 1840, tá? E aí com isso ele ganhou o título de Barão de Caxias. Agora, gente, a gente vai falar de uma revolução até muito famosa no Brasil, que foi a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Inclusive tem até novelas que tratam disso daí. Então, os republicanos do Rio Grande do Sul, lembrando que até então, Rio Grande do Sul, uma parte ele não pertencia até então ao Brasil, depois de um tratado ele passou a pertencer ao Brasil. Mas mesmo assim, depois desse tratado, ainda havia, que foi o Tratado de Madrid, ainda havia conflitos entre espanhóis e portugueses, tá? Então, os republicanos do Rio Grande do Sul, que eram os farroupilhas, eles foram responsáveis pelo conflito, tá? Que durou um período inteiro. Por que começou? Primeiro foi a insatisfação dos produtores de charque. Charque, gente, era produção de tipo... Ai, gente, como que chama? Frigorífico. Eram os cortes de carne bovina salgada, tá? E seca também ao sol, tá? Para mantê-las apropriadas ao consumo por mais tempo. Então, começou isso com os rios-grandenses, por causa dos impostos que eram pagos e que estavam aumentando demais. Então, isso foi a principal causa da revolta. Então, primeira coisa, pergunto para vocês, qual foi a principal causa da revolta da Farroupilha? A principal causa foi isso, marque isso no seu livro. Foi os altos impostos em cima da produção do charque. O que era o charque? Era os cortes de carne bovina, salgada, que eles vendiam, tipo carne seca. Então, Bento Gonçalves, ele proclamou a independência no ano de 1833 e criou a República de Piratini. Já Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, ele posteriormente foi um dos líderes do processo de unificação da Itália.
e também estiveram frente ao movimento. Então, o Rio Grande do Sul, além do Rio Grande do Sul, na província de Santa Catarina, houve outros conflitos que resultou na fundação da República Juliana ou Catarinense no ano de 1838. Então, enfrentar esses revoltosos aí no Sul não foi uma tarefa muito fácil. As forças militares elas se desdobravam para sufocar essa revolta e sacudir o Brasil. Mas para resolver esse conflito, Dom Pedro II, que em 1840 ele já estava com maioridade e já tinha assumido o trono do Império Brasileiro, ele nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, barão de Caxias, que tinha se destacado na repressão da balaiada, e em 1845, após todos os ataques políticos de conciliação de interesses, Caxias foi o que conseguiu pôr fim nesse conflito, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a região, né, ela era muito importante para o acesso à bacia de Platina. Então, foram dadas aí concessões aos rebeldes. Os revoltosos eles foram anestesiados, tá? E os oficiais farroupilhas foram incorporados ao exército. E os escravizados envolvidos no conflito foram todos alforriados. E aí foi reivindicado aos produtores do charque, né, que atendia todos os impostos, atendida, né, foi então, como se diz, reivindicado a todos os produtores de charque a questão dos impostos, que todos fossem reduzidos, e aí eles reduziram esses impostos aí, e aí acabou-se o conflito. E aí, gente, ó, o regresso conservador. Aqui é um retrato do imperador Dom Pedro II com 12 anos de idade. Quem aí tem 12 anos? Já tem mais, né? Vocês têm quantos anos já? Vocês têm 13, 14, quanto? 13. 13, né? Tem alguém com 12 aí no oitavo? Que tem uns que são adiantados. Ninguém? Imagine vocês, um menino de 12 anos de idade, assumindo um trono. Assim que aconteceu com Dom Pedro II. Tá? Então, durante esse período de conflito, né, o regresso conservador, Feijó, ele acabou isolado no poder. E em 1837, ele renunciou ao cargo de regente. Em abril de 1838, com a vitória de Araújo Lima, os regressistas assumiram o governo, adotando medidas conservadoras para anular todas as ações adotadas nos primeiros anos do período regencial. Lembrando que essas ações que foram adotadas no período regencial foram ações decretadas por Dom Pedro I, tá? E aí foi incorporada pela primeira vez a lei interpretativa do ato adicional, que reduzia as funções das províncias e centralizava a nomeação de cargos na mão do governo central. E aí, ó, para resolver esse conflito, houve então o golpe da maioridade. Os políticos da regência, que acreditou que a solução para resolver todos os problemas políticos territoriais seria então a ascensão de Dom Pedro II ao trono. A ideia ganhou força entre regressistas e até mesmo alguns progressistas. E aí, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, foi declarado maior de idade, e a emancipação do imperador ficou conhecida como golpe da maioridade. Foi quando deu início ao governo mais extenso da história brasileira. Dom Pedro II permaneceu no poder por 49 anos, entre 1840 até 1889. Tá aí a história, um pouquinho da história dele, tá? Com isso, nós finalizamos o nosso capítulo. E na próxima aula, a gente faz a correção e continuamos com o segundo capítulo. Segundo capítulo agora, nós vamos entrar no segundo reinado. O segundo reinado vai tratar da organização política brasileira, de todos os aspectos econômicos que se tinha, cultura, tá?
algumas leis, como a Lei Eusébio de Queiroz, e quais foram as consequências dessa lei. Política do Segundo Reinado, Guerra do Paraguai, a queda do Império, o declínio quando ele começa a se findar, e o fim do Império e a proclamação da República, tá? Então, o que aconteceu? Essa antecipação de maioridade do Dom Pedro II só representou uma vitória regressista, mas é claro que ela também veio acompanhada de conflitos. Então, a coroação dele, né, o jovem imperador, representou um marco de um longo governo e ficou conhecido, então, esse período que ele reinou como Segundo Reinado. Então, os primeiros anos do governo dele foi bem marcado por instabilidade política, porque, é claro, o menino de 14 anos estava reinando. E aí, para resolver essas dificuldades, o imperador adotou algumas estratégias de conciliação entre liberais e conservadores. Aqui tem uma imagem dessa nomeação, tá, de Dom Pedro II. E aí a gente continua na reorganização política brasileira a partir do reinado de Dom Pedro II na nossa semana que vem. Pode ser? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ok. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela, por enquanto, e vou ver se eu consigo achar meu drive aqui para abrir a prova de vocês. 8º. E vou falar novamente as notas agora corretas, tá bom? Só um segundo. Estão todos aí que eu vou dizer, tá? Então, olha só. De acordo com o que eu tinha falado anteriormente, então, Luiz vai com 8 na prova, tá, Luiz? Emanuele vai com 6. Ana Laura vai com 100. A Mirella vai com 100. A Alice vai com 100. A Luísa vai com 8, tá? Com 80. A Mariana vai com 80 e o Daniel vai com 40, tá bom? Precisa que repete? Não. Todos ouviram? Sim. Essa é a nota de vocês da prova de ciências, tá? Então é isso. Meninos, tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã com geografia, tá? Faça as tarefas de história para semana que vem. Tchau, tchau.